pessoas estão cada vez engordando mais em um ambiente que nunca se teve tanta informação de graça sobre emagrecimento. E eu vou te falar o porquê. Por conta do ambiente. Assim como nunca se teve tanta informação, também nunca se teve uma rotina tão favorável a engordar. Por exemplo, o seu trabalho, a maioria das pessoas trabalham sentadas, não se movimentam, tem uma rotina muito sedentária, assim como os alimentos que estão cada vez mais hiperpalatáveis, muito calóricos e acessíveis. Então é muito mais fácil você achar um salgadinho, uma bolacha no mercado que já está pronto para comer e que é mais barato, do que você comprar um alimento saudável no mercado que está mais caro, que você vai ter que preparar, descascar, cozinhar e você vai gastar mais tempo esse que normalmente as pessoas não têm. E fora os aplicativos que hoje facilitam muito, mas eles fazem com que você fique mais sedentário. Então, o aplicativo de comida está na sua mão, só mandando notificação para você pedir lanche, para pedir tudo em dobro e que chega direto até você, sem que você tenha ao menos que ir até o lugar pedir, até o lugar para buscar. Então, tudo isso você favorece a engordar. Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar como que você tem que fazer para sair desse ambiente e conseguir perder peso e, mais importante que tudo isso, é manter os seus hábitos para você manter o seu emagrecimento. No meu vídeo anterior, eu falei um pouco do meu processo de emagrecimento, mas eu não me aprofundei numa parte que é primordial, que é a mentalidade. E como que eu consegui identificar a minha relação com a comida e como que eu consegui aplicar isso no meu dia a dia. As pessoas enxergam a comida como uma forma não só de se alimentar, mas como um acolhimento. Porque comer sempre vai ser bom, e você sabe disso. Mas o ponto é que, por vezes, você está passando uma situação tão difícil na sua vida que comer se torna um refúgio. E eu vou falar por mim. Eu já passei por situações tão difíceis, tão pesadas na minha vida, que a única alegria que eu tinha no meu dia era comer. E aí eu descontava tudo na comida, eu comia as minhas emoções e isso me fez engordar. Quando eu entendi que a minha forma de me relacionar com a comida tinha que ser outra e eu comecei a adotar as estratégias corretas, aí sim eu comecei a ter resultado. Então, não é simplesmente você pegar uma dieta pronta na internet ou ir no nutricionista e pegar uma dieta e começar a seguir, e aí você vai falhar e você vai deixar e desistir por conta do seu emocional. O principal é o seu emocional, então você precisa saber lidar com isso. E o emocional, por muitas vezes, as pessoas dão um nome genérico como ansiedade. Tudo é ansiedade, e que ela também existe, mas nem tudo é ansiedade. Eu vou te dar um exemplo. Você vai no nutricionista e aí você chega lá, tá animado, quer emagrecer porque você tá insatisfeito, e estar insatisfeito é um ponto inicial, mas só ele sozinho não resolve. Então você chega lá e você ganha uma dieta e aí você compra as coisas no mercado, você fica animado, você fala, vou me matricular na academia, e você começa empolgado a fazer toda uma mudança para conseguir emagrecer. E aí dia 1, você tá lá, pesa a sua comida, 60 gramas de arroz, 100 gramas de frango, legumes, leva a sua marmitinha e segue a sua dieta. Toma café da manhã, segue direitinho. Dia 2. No dia 2 você vai lá, ainda tá animado, você consegue comer, você sente fome porque a comida diminuiu e você estava acostumado a comer um volume maior, mas você ainda segura a sua onda, porque você quer muito emagrecer. Aí no dia 3 você já tá um pouco mal-humorado, porque a comida você já tá enjoando, você queria comer alguma coisa diferente. No dia 4 você tem uma discussão do seu trabalho. E aí você, por algum motivo, se sentiu injustiçado, você passou por algum problema. Problema esse que todo mundo tem e que sempre vai ter. E aí, nesse dia 4, você olha lá para sua dieta e aí você fala, eu não vou conseguir comer isso, eu queria comer um hambúrguer, eu queria me permitir comer alguma coisa gostosa, já porque eu passei um problema hoje e eu ainda vou ter que comer essa comida ruim. E aí, nesse dia, você desiste, você fala, isso não é para mim, e você cede e come pra caramba, e aí a dieta foi por água abaixo. Você imagina, só porque você errou um dia, você vai deixar tudo aquilo para lá e vai desistir. E isso vira uma bola de neve. A pessoa começa a emagrecer, ela tem resultado, por alguma coisa emocional, ela cede,
deixa a dieta pra lá, deixa todo o processo que ela estava fazendo e volta a engordar. E tem uma coisa, quanto mais você engorda e fica naquele efeito sanfona, é mais difícil emagrecer. Você já deve ter percebido que antigamente, quando você era mais novo e você engordava e emagrecia, você tinha mais facilidade. Conforme a idade vai passando, seu metabolismo muda, então fica mais difícil perder aquela gordura. Por isso que, se você consegue fazer um processo, mesmo que seja lento, mas consegue mantê-lo, o resultado ele vai ser firme, vai ser consistente. Agora, se você fizer engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, chega uma hora que o seu corpo ele estaciona e você vai ter muito mais dificuldade para poder emagrecer. Então, você precisa entender primeiro as suas emoções, não descontar, não desistir porque você errou em um dia. E eu vou te explicar agora o que você tem que fazer para conseguir identificar isso. Você precisa entender primeiro que existem dois tipos de fome. A fome fisiológica e a fome emocional. E as pessoas confundem muito as duas, inclusive a sede. As pessoas às vezes têm sede e acham que é fome e acaba comendo no lugar de beber água, enfim. Mas para você fazer de uma forma muito simples e conseguir diferenciar essas duas fomes, eu vou te dar as características das duas. A fome fisiológica é algo natural do seu corpo como uma outra necessidade fisiológica. Por exemplo, quando você tem vontade de fazer xixi, você tem dúvida? Não, você já sabe, você sente a bexiga apertada, você tem sinais do seu corpo que você já identifica que precisa ir no banheiro fazer xixi. E com a fome fisiológica não é diferente. Seu corpo começa a dar reações, então a sua barriga começa a doer, a sua cabeça, às vezes você sente dor de cabeça, você sente a garganta seca, você começa a sentir alguns sinais, mas o principal da fome fisiológica é a fome não é seletiva. Como assim? Sabe aquele dia que você trabalhou o dia inteiro e não deu tempo de comer nada, você pulou a refeição, aí você chega em casa morto de fome e aí você vê a primeira coisa na geladeira é um prato de arroz com brócolis e ovo. E aí você esquenta aquilo ou nem esquenta, come gelado porque você tá com tanta fome. E aquilo é a comida mais gostosa que você já comeu. E você fica saciado depois daquilo. Isso é fome fisiológica, fome de verdade. É uma fome que você não escolhe. Você está sentindo vontade, necessidade de comer e qualquer coisa serve. Que é uma comida que se você talvez tivesse uma outra situação, você não comeria. Mas naquele momento você tinha fome e ela te saciou. E na fome emocional, é o contrário. Você é aquela fome que tem nome. Ah, eu tô com fome de comer algo gostoso. Eu queria comer uma coisa que não tem na minha casa. É uma fome que está relacionada ao seu estado emocional. E é essa fome que você precisa entender para poder parar na hora que ela vier e saber adotar qual a estratégia necessária. A fome emocional, ela é seletiva. Então você vai sim escolher. Você não comeria um prato de arroz gelado com ovo e brócolis, mas você comeria um pão de queijo, um hambúrguer, um bolo, qualquer coisa que seja gostosa. E isso está relacionado ao que você está sentindo naquele momento. Então, você precisa primeiro, quando tiver aquele impulso de comer, por que eu quero comer? Eu tô com fome? Eu comeria um ovo cozido com brócolis? Comeria. É fome. Vai lá, come, bebe água. Beba água. Por muitas vezes você acha que está com fome e é sede. Agora, se você fez isso e mesmo assim continuou, mas eu queria comer agora um doce de leite, eu queria comer um brigadeiro, eu queria comer uma barra de chocolate. Isso não é fome, você só está querendo enganar a sua mente por algo que está faltando ali e você sabe que como comer é bom, você quer sanar com a comida aquilo que o seu corpo está pedindo. E tem uma coisa, quando você se acostuma e mostra para sua cabeça aquele comportamento, ele vai se repetir. Então eu vou dar um exemplo. O mesmo exemplo da pessoa que teve um problema no trabalho. Imagina que você teve uma discussão e você, enfim, não pôde falar o que você pensa e você ficou com raiva, ou uma briga de trânsito, algo que aquilo ficou entalado. E aí quando você chega em casa, você pensa, eu já tive um dia péssimo, então eu vou me permitir comer esse hambúrguer com batata frita, eu vou me permitir comer esse pacote de barra de chocolate inteiro.
Esse comportamento que você precisa identificar e escrever, eu fiz isso, eu escrevi num papel ali o que eu estava sentindo. Não tem essa de se permitir, você tem que separar as coisas. Não é porque você teve um problema que todo mundo tem, que você vai castigar o seu corpo com aquele problema. Sabendo que você quer emagrecer e você também sabe que comer uma barra de chocolate inteira de uma vez vai te fazer engordar. Então, a estratégia número 1, saiba identificar qual tipo de fome você está sentindo. Estratégia número 2, depois que você identificou, você precisa identificar qual o seu sentimento naquele momento, se é raiva, se é ansiedade, se é tristeza, se é depressão, eu não sei. Você precisa identificar o que é que está acontecendo e para cada sentimento desse você vai usar uma estratégia que não esteja vinculado a comer. Você vai ter uma tarefa. Anota num papel coisas que você se sente bem em fazer. Qual que é a ideia aqui? Você, na hora que se sentir mal por alguma questão emocional, você vai precisar ter outras atividades para poder colocar no lugar de comer. Você entende que você vai substituir uma coisa pela outra para não comer a sua emoção? Cada pessoa tem algo particular que vai fazer ela se sentir bem. E é isso que você precisa anotar, essa é a sua tarefa. Você vai sentar e vai listar quanto mais, melhor. Por exemplo, tomar um banho quente e longo, ouvir uma música que me faz bem, ver vídeo no TikTok que me faça dar risada, fazer a minha unha, fazer uma sessão de skincare, um autocuidado, cuidar do meu cabelo, ler um livro, cuidar da planta. Tem gente que tem prazer em cuidar das suas plantas, enfim, de cuidar, de regar. Organizar um armário. Tem pessoas que relaxam fazendo organização da casa, organizar gaveta, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física que você também vai precisar durante o seu processo de emagrecimento. Fazer uma caminhada no parque, no silêncio ou com uma música para você pensar em outra coisa. Não sei o que você vai colocar, mas você precisa listar várias atitudes e, de preferência, que não sejam atitudes passivas, no sentido de, eu vou sentar no sofá e vou ficar, sei lá, mexendo no celular. Você pode até fazer isso, mas se você fizer algo passivo, você corre o risco de estar mais suscetível a ir comer. Se você fizer uma coisa mais ativa, que como eu falei, de ir tomar banho, de andar, você está substituindo uma ação ali que você não vai conseguir comer enquanto você faz isso. Você entende que você precisa ter alguma coisa que faça bem e que você vai adequar conforme aquele sentimento. Quando eu tô sentindo raiva, por exemplo, se você falar pra mim, Carol, vai lá mexer com a planta, vai lá brincar com o seu gato, talvez não sirva, porque eu tô com raiva, eu tô com energia acumulada. Quando eu tô com energia acumulada, eu preciso fazer uma atividade que eu gaste energia. E aí, para mim, o exercício físico sempre ajudou desde o início. Fazendo exercício em casa, inclusive, tá, gente? Você pode fazer exercício em casa que não tem problema nenhum. Ele emagrece igual o exercício na academia. Faz alguma atividade que você vai conseguir liberar essa energia. Se você tá se sentindo triste, talvez valha a pena você ir assistir um filme e descansar. Às vezes você só tá cansado. Às vezes você só tá cansado, você precisa de uma boa noite de sono, você precisa dormir. E você não tem isso, você tá com uma rotina tão pesada que não te permite e você tá descontando na comida. Então, você precisa realmente fazer uma lista personalizada para você e identificar de verdade o que é que tá sentindo e o que é que você vai fazer no lugar para conseguir solucionar aquele problema emocional. E pode ser que você, depois de feito isso, você realmente ainda sinta vontade de comer. E tá tudo bem, você pode comer, não tem problema. Esse é que é o ponto, você não precisa passar fome e querer, Carol, você quer que eu fique passando fome e fala, vai tomar um banho no lugar? Não é isso, mas você precisa saber que fome é essa e se for necessário comer, coma. Uma coisa que eu fiz e faço até hoje e que facilita muito é você ter alimentos práticos e saudáveis para esse momento que você realmente quer comer.
Além do fato de comer comida mesmo, arroz, feijão, carne, salada, mas você não vai comer só comida o dia todo, às vezes você está no trabalho. Então você tem que buscar facilitar ao máximo. Eu não falei no início do vídeo que você tem acesso a alimentos calóricos como um salgadinho, uma bolacha? Então você vai ter que fazer o contrário de ter na sua mão alimentos saudáveis. Eu fazia duas coisas que para mim era gostoso e segue aqui de sugestão. Petiscos saudáveis, por exemplo, cenoura crua. Eu gosto porque é docinho e croque-croque, né? É gostoso. Então eu picava a cenoura crua, deixava assim os quadradinhos e deixava pronto na geladeira num potinho. Quando eu tava com vontade de comer, de mastigar, às vezes só quer mastigar, eu ia lá e comia aquele tira-gosto. E aquilo me saciava, porque você mastiga bastante e enche o seu estômago, é algo saudável. Eu quero ver você comer uma bacia de cenoura crua, se você vai ter fome de comer depois um pacote de bolacha. Você não vai. Então você também precisa enganar a sua cabeça. Eu também fazia tortas e lanches saudáveis que eu deixava pronto na geladeira e é algo que eu conseguia levar para qualquer lugar. Um exemplo é como se fosse um omelete de forno, mas sabe seleta de legume que vende na latinha, no saquinho? Ou congelado. Eu compro a seleta, misturo a seleta com ovo, tapioca, fermento, um salzinho, um temperinho, misturo tudo como se fosse uma massa mesmo, coloco na forma e coloco para assar no forno. Ele fica uma torta. Você pode pôr um pouquinho de requeijão, vai da sua criatividade, frango, atum. Aquilo fica um lanche saudável que vai te saciar, que você pode comer quente ou frio. Pode levar no seu trabalho, que não vai incomodar ninguém com cheiro, não tem cheiro forte, a não ser que você ponha peixe, né, atum. Mas você percebe que eu crio estratégia a todo momento para eu conseguir me virar. E aí isso está na sua mão, isso é sua responsabilidade. Você não quer emagrecer? Então você vai ter que pôr a mão na massa também e fazer algumas coisas. Aqui eu tô te dando o caminho que dá certo. Eu sei como chegar lá, mas você também vai precisar fazer a sua parte. E para concluir, você precisa saber também que as dietas restritivas, elas não funcionam justamente por conta do seu emocional. Então não se culpe. Eu tentei uma dieta, eu não consigo, eu não sirvo para isso. Não é assim que funciona. É muito mais profundo. Então, você vai chegar em um momento que sim, seguir uma dieta vai fazer sentido. Mas no começo não é assim. Você não precisa cortar tudo e fazer várias restrições, porque isso não é sustentável. Você precisa criar um comportamento que você consiga manter por bastante tempo, pro resto da vida, na verdade. Você precisa ter gosto na sua alimentação. Então, não é restrição que vai funcionar. Não precisa cortar pão, não precisa cortar macarrão, não precisa. Você precisa comer com equilíbrio e tirar aquilo que realmente é excesso. Você sabe que comer um pote de sorvete não é saudável, mas você não precisa viver uma vida, nunca mais eu vou comer um doce. Isso é muito triste, você não precisa nunca mais comer um doce, você vai comer um doce eventualmente. Então, calma, não precisa cortar, mas vai com equilíbrio. Ao invés de se preocupar tanto em cortar no começo, começa a se preocupar a comer melhor. Ao invés de cortar, a incluir coisas mais saudáveis. E aí, conforme você vai fazendo isso, não tem como não emagrecer. Não tem como. Você vai conseguir emagrecer. Inclusive, tem muitas pessoas que emagrecem com alimentação sem exercício. É que o exercício, ele vai te ajudar num outro aspecto, na sua aparência, a não ter flacidez, é um outro contexto. Mas para você que está começando agora, você não sabe por onde começar e está com um relacionamento péssimo, calma, uma coisa de cada vez. Começa na alimentação, sem cortar tudo, cria uma rotina sustentável, cria uma rotina de alimentos que você gosta e vai se colocando aos poucos, fazendo essa alimentação mais saudável. E você vai, com certeza, vai ter resultado. Eu garanto para você que você vai conseguir. Lembra que você vai conseguir sim. Você só precisa entender como que é o seu relacionamento com a comida. Um passo de cada vez, vai dar certo, confia em mim, se eu conseguir, você também consegue. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com pessoas que também estão passando por isso e deixa aqui no comentário
Que sentimento que faz você descontar na comida? Pra gente trocar informação junto e aí a gente pode compartilhar assim, como que eu faço para poder relaxar, para poder me sentir melhor, e vai dar certo, confia em mim. Eu fico nesse vídeo e até mais.